Ouvindo isso é o seguinte, como é que está... Você que hoje mais falou sobre a missão Sena, né? Como é que está a situação lá da região de São Paulo, capital principalmente, da região sul, né? Da capital. Mas eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que você enxerga a juventude, a carência da juventude hoje com relação ao Evangelho? Você tem participado de alguns movimentos, enfim, justamente com a juventude, né? Qual tem sido a necessidade, o que você tem pensado, qual a sua perspectiva com relação à juventude, com relação ao Evangelho? Boa noite. Boa noite. A todas. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Vocês me sustentam. Eu vejo que a questão do jovem na igreja acaba sendo um reflexo da realidade do jovem no contexto contemporâneo, né? Então, por exemplo, se a gente olhar pelo lado de quem é o jovem hoje, é um jovem muito diferente de, por exemplo, há 30, 40 anos atrás. O jovem hoje ele fica mais tarde na casa dos pais, né? Morando até mais tarde. A tecnologia facilita muito e acomoda muito o jovem. Então, quer dizer, há 30, 40 anos atrás, o cara já tinha que casar e se virar, porque era apertado o negócio, né? Então, assim, isso acaba refletindo na igreja, porque a realidade do jovem na sociedade hoje é aquele cara que faz vestibular, que trabalha, sim, mas que não quer muitas vezes um compromisso de casamento, não quer muitas vezes um compromisso das coisas. Ele trabalha e ele faz a faculdade para se beneficiar, para curtir a vida, para curtir um barato com a rapaziada, para curtir até os 50 anos, 60 anos. Tá bom. Né? E assim, isso tem refletido na igreja. Então, assim, essa questão de analisar o jovem na sociedade, né? E ver como que a igreja pode acompanhar esse movimento da sociedade, né? Aí, frente a isso, cabe a nós pensarmos em estratégias, ainda mais quanto o IPI, né? Que é uma igreja que preza muito pela tradição, e o tradicionalismo é o que mata. A tradição é legal. O tradicionalismo é a fé, é a fé morta de homens vivos. A tradição é a fé viva, de homens mortos. Olha só a diferença. O tradicionalismo é a fé morta de homens vivos, e a tradição é a fé viva de homens mortos. Então a gente lidar com essa tradição. Escreveram isso? Isso não é meu, é frase de caminhão. Mas muito bom, pode escrever aí, galera. Para ajudar a gente, Midu, vamos jogar aqui no vídeo? Vamos lá então. Traduz pra mim, fica pro Galera do Conexão, estamos começando mais um Conexão Imediato e o tema de hoje é Pé na Cova. Nós estamos aqui com o Juarez. Juarez, se você morrer agora, para onde você vai? A esperança minha é um dia encontrar face a face o nosso Deus e seremos juntos da nossa vida diante de Cristo como Paulo fala, aqueles que comparecem ao tribunal de Cristo e dar da música mais perto de estar.
Enfiou a faca nela. Vai chacoalhar. Achei que tinha mais. Daqui a pouco tem mais. E no civil a galera não sabe, cara. As entrevistas foram feitas nas ruas de Londrina. O pessoal saiu da escola, a gente fez algumas também no calçadão. Mas, gente, a galera não sabe para onde vai. E o que a igreja tem feito em relação a isso? Bindu, o que a igreja tem feito? Explica para mim. Pois é, eu estou em busca dessa resposta, né? Mas eu vejo que tem muitas igrejas bacanas fazendo coisas legais assim, diante disso. É uma galera que são igrejas e jovens e pastores que têm aberto a mente para essa realidade dos jovens. E não só quanto a igreja, mas quanto outras igrejas, né? Então, quer dizer, é um pessoal que pensa em atividades como atividades culturais, atividades na faculdade. Eu quero só fazer uma lembrança do MPC. Alguém aqui conhece o MPC, Mocidade para Cristo? Eu caminhei com a galera do MPC lá em Salvador, o Armandinho, né? E aí eu cheguei no colégio, eles tinham um evento muito bacana no colégio que chamava Fala Sério. Esse era um programa como esse, um talk show, né? E aí quando eu cheguei eu falei, pô, legal, os caras estão com uma banda, eles vão tocar Resgate, vão tocar Oficina, vão tocar, né? Legal isso, eu com a minha mentalidade de crentesca, né? E aí eu cheguei esperando, daqui a pouco os caras começaram assim, ó, a minha alma tá amada. E aí, aquela molecada que estava tudo distante na periferia da escola, eles começaram a se agregar aqui, se juntar com o som. Porque falava da realidade deles, né? E começaram a tocar Rapa, começaram a tocar Titãs, e ele me chamou a atenção. Aí foi o momento dele chegar com o papo que era sobre violência urbana e sabe, cativando a atenção do pessoal. Então, quer dizer, talvez em outro momento seria assim, meu Deus, um evento cristão evangélico vai tocar o Rapa? Que absurdo! Mas a gente mais essa estratégia. E no final o resultado foi aquilo, né? A molecada chorando mesmo, e a molecada se abrindo por problemas que estavam passando, por questão de drogadização. Então, estratégias, né? Não tem acontecido. A gente tem visto, né? E aí fica o desafio, né, galera? Eu já falei um pouquinho mais sobre isso, mas o desafio para a IPI nacional é evangelizar. A gente tem visto pouco isso, assim, pelo menos uma realidade que eu passei há um tempo atrás, agora está começando a despertar de novo, na região de Londrina, a gente tem visto pouco evangelismo, assim, de feito a galera mesmo, chegar e ir lá nos becos e falar de Jesus. A gente começava falando sobre o Coyote agora no workshop à tarde. O Coyote é um missionário lá de Londrina que ele vai nas tribos esquisitas mesmo, fala com prostituto, fala com... o cara é feroz, o cara fala mesmo e vai. E a gente às vezes não tem essa ousadia. Às vezes eu percebo, Bidu, que a gente, como cristão, como juventude, a gente não tem ousadia para chegar, aquela intrepidez, a gente tem às vezes receio, fica com medo do que o outro cara vai pensar, né? Eu acredito que existe muito também esse apelo a falar de Jesus. Tem gente que tem a característica de chegar na fila do banco e começar a falar de Jesus. Eu não tenho essa característica. Eu não tenho. Então tem gente que tem essa característica. E quando a gente ouve o pastor falando e os nossos líderes falando, você tem que falar de Jesus, você tem que falar de Jesus, você tem que evangelizar, esse é o seu papel. Eu fico impressionado, eu falo, meu Deus, mas como eu vou gaguejar, eu não vou saber o que falar. Mas quando a gente começa, por exemplo, a dar aula de violão, é uma oportunidade. Quando a gente começa, por exemplo, oferecer aulas, alfabetização para adultos, é uma oportunidade de bate-papo. Quando a gente começa a buscar oportunidades de relacionamento com algumas ações, isso tudo é muito mais legal, muito mais legal. Palavra-chave. Domingo, e você, como que você veio para Jesus? Qual foi a experiência? Você foi evangelizado? Como é que era a sua vida? Você pode falar para a gente? Eu só não nasci na igreja porque ali minha mãe não estava ali no momento, mas eu nasci no hospital e do hospital eu fui para a igreja, assim, né? Mas assim, eu fui criado na IPI,
Joia. E aí assim, eu ia tudo barato mesmo, né? Aquelas historinhas, aquelas cordeirinhas de Jesus e tudo mais. Mas quando eu comecei a me ligar o que era Jesus, o que era caminhar com Jesus, foi com uns 17 anos, né? Mas uma experiência assim, de me interessar integralmente na missão foi com uns 20 anos, quando eu fui mandado embora do meu único trabalho de carteira registrada, que foi operador de telemarketing. E aí, com o seguro-desemprego, eu falava, Deus, eu quero fazer mais, né? E aí eu ia nos metrôs, comprava um monte de folheto e saía entregando. Eu achava que era isso que eu poderia estar fazendo durante a semana e tal. Né? Aí vinham os urubus, que conhecem os urubus aqui dos metrôs de São Paulo, né? Os caras de preto. Chegava, você tá vendendo o que aí, moleque? Abre essa bolsa aí. Né? Que eu ficava só no metrô aí. Então, assim, aí a partir daí, a Búlgara, não sei se você vai perguntar comigo. Você comentou sobre a Búlgara, né? Do quarto que a gente está conversando. A Búlgara é uma missionária da IPI, gente, que trabalha no Florianópolis. Quem conhece a Búlgara? A Búlgara é uma serva de Deus. E você tem uma experiência com a Búlgara, não é isso, Bidu? Conta pra gente um pouquinho. E aí, nesse tempo, foi quando a Búlgara foi falar no acampamento das. E eu olhei aquilo assim e falei, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero me envolver nisso daí. Quando ela mostrava o trabalho do Hospital Nereu Ramos e com os moradores de rua, os usuários. E aí foi o tempo que eu fui para lá fazer um estudo da CTM, conversei com ela. Eu fui para o CTM de Florianópolis. A princípio eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, se eu estava indo mesmo com o coração em missões ou se eu estava indo por causa da praia, né? De viver assim, independente, né? Mas aí depois o laço começou a apertar e eu vi que eu fiquei mesmo por causa da questão. Você não chegou a virar amigo, não? Cara, quase. Eu tenho um pezinho lá na maconha, né? Eu posso dizer, claro, no bom sentido. Eu tenho cara de nóia, mas não sou, tá, gente? Sou um olhinho assim. E aí eu comecei a caminhar com a galera do Projeto Siloé. Foi um tempo muito interessante, foi um tempo muito legal, foi um tempo de muito risco. Foi lá que eu aprendi a tomar o primeiro tapa na cara de polícia, né? Porque quem lida com os pobres, e o pastor já dizia isso, né? Quem vive junto com os pobres sofre como os pobres. Então é assim, pelo simples fato de eu estar morando com gente que não se vestia bem, que cheirava mal, foi que a polícia abordou o garra, né? E não quis nem saber, já chegou batendo mesmo e depois se perguntar quem era, né? Mas assim, foi uma experiência rica, né? Eu morei 3 anos ali em Florianópolis, trabalhei com a Búlgara no Projeto Siloé, o Gilson. Foi um tempo muito rico. Maravilha. Alguma pergunta, Bidu? Perguntas? Ele falou ontem, falou hoje de manhã. Se você for alguma dúvida, pergunte agora. Vamos lá. Prepare-se, Bidu. Tem que ver coisa pesada, hein? Seu nome? Cristiano. O Bidu falou que ele trabalha com os profissionais da noite, né? Lá, evangelizando. Não é vigilante, viu, gente? Então, eu gostaria de saber se essas pessoas, depois de convertidas, se elas são inseridas na igreja e qual a receptividade da igreja e dos jovens com essas pessoas. Tem tanto receio, tanto da parte da pessoa quanto da parte da igreja. Enquanto a igreja não sabe o histórico da pessoa, legal, tudo bem. Mas quando sabe, aí começa, caminhar assim, meio afastado da pessoa. Mas a gente também tem um bate-papo muito legal, assim, no sentido de que, assim, se valorize, né, para a pessoa. Se valorize. Só você sabe do seu histórico, isso serve para você glorificar a Deus no que Ele fez na sua vida.
e deixar de lado todo o olhar todo, porque você sabe que vai ter assim, e eles sabem que vai ter mesmo. Né? Então, sinal disso foi a igreja da Cena, lá no projeto Cena do Clube, também de domingo, tem um culto. E no culto vai morador de rua, vai travesti, vai garota de programa e vai os ex também, né? Os ex, eles se sentem muito à vontade. Respondido? Mais uma pergunta? Cadê? Lá atrás. Espera, eu vou ali, depois eu vou ali. Beleza? Chega aqui, capta aqui, legal, olha só que maravilha de qualidade, hein? Seu nome? Meu nome é Luiz, sou de Londrina. Ô Midu, você como lida bastante com esse pessoal, você já deve ter visto muita coisa chocante assim. O que mais marcou para você nesse meio, cara? O que mais me chocou, assim, que me impactou mesmo, foi a realidade de uma mulher usuária de droga, de crack. Ela tinha uma filha de 1 ano e pouco e ela oferecia a filha dela para homens abusarem sexualmente. Uma filha de 1 ano e pouco. Então, em troca disso, ela usava droga. Né? Isso foi o que mais me impactou, assim, sabe? Isso era constante, assim. A gente acompanhou essa realidade depois, a criança sendo levada ao médico e a criança, assim, praticamente, o médico não daria solução para talvez um desenvolvimento, como que eu posso dizer, uterino da criança, porque já, né, tinha detonado, assim. Foi o que mais me chocou. E mais uma perguntinha aqui. Seu nome? Samuel. Edu, não sei se você já falou, o seu projeto funciona em algum lugar separado da igreja ou na sua igreja, e como que você começou a mostrar essa ideia da sua igreja? Então, a missão Sena é uma missão interdenominacional, né? Então eu estou como missionário na Sena e como missionário na IPI, na congregação da IPI em Parelheiros, que não tem vínculo com a Sena. Tanto é que a galera da nossa igreja, eles não têm ainda a ligação. A gente quer fazer essa ligação. Mas a missão Sena, ela fica ali. É um clube, aquele prédio que eu mostrei, fica na rua General Couto de Magalhães, na região da Cracolândia, na boca do lixo. Em frente ao prédio, de noite ali, fica um monte de usuário, né? Assim, fica naquele local. Começou numa borracharia, né? E aí surgiu um havaiano, cara, olha só. Surgiu um havaiano que chegou assim, viu o presidente da Missão Sena pregar e falou assim: é você que Deus me mandou fazer uma doação. E aí essa doação foi a compra desse clube, né? Foi sobrenatural. Assim. Ok, mais uma, André. Seu nome? Paulo Silas. É o seguinte, a pergunta é assim, você falou sobre a questão da abordagem numa escola, a gente usar a música não cristã para poder se achegar ao pessoal. A pergunta nós somos uma igreja bastante tradicional, a gente colocar assim para a gente questão de música, questão de que é para Deus que der no mundo, essa separação. A dúvida fica assim: a gente faz uma abordagem, uma música não cristã, tem a letra da música, como por exemplo essa música que você citou, tem uma partezinha que tem um costume, uma cultura que está no mundo nessa música, e a gente vai usar, por exemplo, as músicas que não são cristãs para poder fazer a abordagem. Como depois fazer uma transição da mente das pessoas que não estão vivendo a cultura que a gente vive hoje. Por exemplo, eu vivo essa cultura há muitos anos desde quando nasci, como você falou com você.
Alguns terrenos têm poucos anos de convertido, mas a grande maioria hoje vive uma cultura totalmente diferente da cultura atual hoje. A cultura que está sendo pregada é que está preservando dessa música. Que você citou, mas tem várias músicas também. Mas como seria a gente não fazer uma transição da cultura do que os jovens lá no mundo estão vivendo, a cultura cristã, que é a cultura de Deus? Como que a gente faz essa transição daquela cultura, essa que o mundo vive, para nós? Isso aí é o Espírito Santo quem vai fazer, né? E assim, a pessoa quando ela começa a perceber isso daí, ela é uma pessoa menos moralista do que nós, do que eu. Porque eu nasci com essa dicotomia: música fora da igreja é profana, e música dentro da igreja é sagrada. Então, quem ouve música da igreja é de Deus, quem ouve música de fora é do mundo. Então, quer dizer, se eu não sou do mundo, eu sou de onde? Né? Crente extraterrestre. Então, quer dizer, existe essa ideia, né? Ele vai saber ouvir o que tem de bom na música popular brasileira, na arte brasileira, mas de forma que isso não vai interferir a fé dele. Né? A gente tem esse problema, eu tenho esse problema, dessa questão que me foi passada, desse moralismo, que me deixa culpado, talvez. Mas ele não, porque ele vê o cristianismo além disso, além desses rótulos, né? E isso não interfere de forma alguma na vida dele. Então essa transição é natural, é o Espírito Santo quem faz. Né? Resumindo, última perguntinha aqui, vamos lá? Seu nome? Cardoso. Você já fez várias drogas, isso? Você já está colocando baseado na minha boca, né? Meu pai. Eu bebia. Mas nunca fui usuário, nunca experimentei nem maconha, nem crack, nem cocaína, não. Por exemplo, vocês estão presentes em meios de usuários de drogas, de homossexuais e de alcoolistas. Você, como é hoje para você aumentar essa condição de beber muito, por exemplo? Não entendi a última parte. Pergunta séria, pô. Tem graça. Você disse que é alcoolismo, eu entendi então agora. Para vocês, principalmente usuários de drogas, ou de alcoolistas, homossexuais, você tem essa recaída? Entendi. Eu não, porque não foi. O meu nível de bebida não foi profundo assim, a ponto de ter que ir para centro de recuperação ou alguma coisa assim. Mas tem uma galera que caminha com a gente, por exemplo, a maioria dos missionários na nossa cena, eles foram usuários, foram alcoólatras. E eles. Vigiu, né? Eles estão hoje lá no meio da galera por causa de 20 anos em tratamento, assim, né? Então eles não foram já direto. A gente vê pessoas que tiram das drogas e aí depois de 6 meses que o cara não usa droga, coloca lá para falar de Jesus no meio da boca. É claro que o cara não vai se segurar, né? Mas assim, tem todo um processo. É uma preocupação nossa de não colocar a gente que está, por exemplo, há 1 ano limpo para colocar lá para evangelizar lá na boca, né? Isso daí é ficar A onça. Maravilha, uma salva de palmas para o Bidu. Tem bastante tempo, tem amanhã, tem hoje à noite, tem. Gente, ainda tem aqui os folders da cena, vocês
com a vontade de pegar, né? E depois a gente vai conversar de desenvolver. Obrigado. Eu fico pensando nele, você dorme.